Bem-vindo mais uma vez a nossas videoaulas do nosso professor aqui, Wesley, it's me. E aí com vocês, como é que estão passando por essa pandemia, por esse processo todo? Nós aqui estamos tentando salvar, esse bom tempo que nós estamos vivendo com os nossas videoaulas e também os nossos plantões pedagógicos, que lá você já tem todo o cronograma que a nossa coordenadora chinesa já mandou para vocês. E aí você tem atenção bem crucial com relação aos horários. As salas vão estar disponíveis para vocês sempre nos horários que estão colocados para vocês. Não tentem mudar isso, ok? E lá é plantão de dúvidas, ou seja, todas as dúvidas que vocês estão tendo, vocês lá entrem para tirar elas. Além disso, o professor, que sou eu, it's me, estarei disponível para vocês também para revisar o conteúdo caso alguém não entenda, ok? Então vamos agora para nossa videoaula com o módulo 2 e o capítulo 5. No capítulo 5, que vocês vão ver lá no conteúdo de vocês, tem lá o Present Continuous na página 9, temos o Special Auxiliary Do, que no caso você vai colocar isso lá na página 11, e o Gerund, ou seja, o gerúndio, que na página 13. Todos esses conteúdos vocês já visualizaram, só que aí vocês vão ter uma visão maior agora no ensino médio, that's ok? Então vamos lá. O Present Continuous é a coisa mais simples do mundo e ao mesmo tempo mais complicada. Os alunos sempre têm um pouco de dificuldade com relação ao Present Continuous. Como assim, professor? Qual é o problema do Present Continuous? Não existe problema. O problema é o verbo be. O verbo be que vocês lutam para aprender, vocês vão revisar o verbo be no Present Continuous. Porque o Present Continuous, ele é o verbo auxiliar de tempo. Ele é que determina o tempo do Continuous, se ele está no presente ou se ele está no passado. Nesse caso, no Present Continuous, que nós estamos vendo lá no material de vocês, a gente vai visualizar ele novamente nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Não tem por onde correr. Ou como assim, professor? Vai ter que ter alguma coisa a mais do relacionamento ao Present Continuous? Sim. No Present Continuous nós utilizamos o verbo be como auxiliar de tempo, como eu falei anteriormente, mas o verbo principal vai estar no gerúndio. É por isso que no conteúdo de vocês nós vamos ver também, já é a última fase do gerúndio. E aí, ó, I'm running, vou colocar bem aqui, ó. Esse é o verbo be na forma short form ou contraction form. Percebo que eu também coloquei aqui, só que na forma negativa eu esqueci de colocar aqui, ó. Se vocês observaram, eu fiz isso aqui de propósito para vocês observarem que a forma not é essencial na forma negativa. Essa daqui é forma afirmativa. E na forma interrogativa, o verbo be, ó, sempre vai vir antes. Não preste bem atenção nisso e não percam essa oportunidade de vocês gravarem isso. Lembrando que aqui é o verbo be, da forma contraída, nós vamos utilizar o verbo principal, e o verbo principal vai estar aqui, ó, com o complemento do gerúndio, que é ing. Em português, nós utilizamos o gerúndio com as letras NDO, ou NDE, ou NDA. Já em português, já no caso em inglês, nós utilizamos ing. That's ok? Então aqui, ó, I'm running, eu estou correndo. Percebam que o verbo do Present Continuous, ele é para dar continuidade com os verbos. É para dar exemplo que o verbo está fazendo alguma coisa. Present Continuous não é nada mais do que nada menos que o verbo essencial para que você dê movimento principalmente ao sujeito. O que é que o sujeito está fazendo? É o verbo be. O verbo be não é verbo ser e o verbo estar. Então, está fazendo alguma coisa. Se ele está fazendo alguma coisa, é o que está determinando algo que ele está acontecendo. Essa ação está acontecendo. Você está visualizando a ação. Quando diz assim, professor Wesley dá aula de inglês. Se eu dou aula de inglês, simplesmente a visualização do sujeito é parada, é estática. Eu estou dando aula. Não, eu dei aula? Não, você está dando aula. Está dando movimento a essa oração, ao sujeito. That's ok? Então o verbo be veio para determinar o tempo e também com relação ao verbo principal que está no gerúndio. E aí nós temos a forma afirmativa, a negativa, que é essa aqui. Se fosse negativa aqui, como seria? Oi, isn't, aren't. Não seria assim.
Aqui é a forma, ó, afirmativa. Seria o caso aqui, ó. She isn't looking. We aren't taking. I'm not writing. Percebam que só am not, ou seja, só a forma do I aqui, que é o am, a abreviação dela, ou a contraction form dela, é assim, ó, apóstrofo M. E a partícula not, para poder determinar que aqui estamos praticamente no negativa. Na forma interrogativa é mais simples ainda. Eu só vou colocar, ó, em vez do verbo be estar aqui, eu vou colocar na frente do pronome. E já coloquei aqui, ó, am I reading? Eu estou lendo. Ó, is it rain? Está chovendo. Ó, eu coloquei essa parte aqui, por quê? Porque o verbo auxiliar, o what, ele pode ser tanto o where, quanto o what, quanto outros verbos auxiliares que nós chamamos de word questions, que podem auxiliar vocês nas perguntas. Como uma pergunta bem simples: What do you doing? O que é que você está fazendo? O do aí é como verbo auxiliar para determinar a ação do que você está fazendo. E doing é o verbo no gerúndio. E aí vamos colocando aqui, voltando aqui, ó. What are they doing? O que eles estão fazendo? Perceba que o verbo aqui, ó, be, está na frente do pronome. Eu só coloquei antes dele a word question, ou no caso, o pronome relativo de perguntas. That's ok? Na próxima aqui, nós vamos visualizar melhor como é utilizado o present continuous. Percebam que é a forma afirmativa, não tem uma regra, só existe praticamente a forma, ou seja, pronome mais verbo be mais o verbo mais ing. Lembre-se que esse verbo aqui não é o verbo be, esse verbo é o verbo principal. Esse verbo be aqui é o verbo auxiliar de tempo. That's ok? Da forma negativa, nós temos o pronome, o verbo be mais a partícula not, que você pode abreviar, entrando no caso do verbo be, seria am not, isn't, aren't, e o verbo principal mais ing novamente, ou seja, o verbo principal sempre vai estar no gerúndio. Na forma interrogativa, da mesma forma, ó, o verbo principal sempre vai estar no gerúndio e o pronome é que muda de lugar com o verbo be. O verbo be vem para frente e o pronome vem depois dele. That's ok? E aí eu coloquei bem simplesinho aqui, ó. Na short form nós temos am, depois am going, is taking, are taking. Do mesmo jeitinho que nós temos lá na forma afirmativa. Da forma negativa, nós temos am not, is not, are not, ou am not doing, isn't seen, aren't seen. Percebam que o verbo principal não vai mudar. Quem vai mudar aqui, ó, a forma contraída aqui é o verbo be, que eu como coloquei aqui. Você pode usar tanto am not, ou am not, ou is not, ou isn't, ou até mesmo are not ou aren't. E o verbo principal sempre no gerúndio. Doing, seeing, crying. Na forma interrogativa, olha o que nós fizemos. Colocamos a forma do verbo do be lá na frente do verbo do pronome e colocamos aqui o verbo principal. Então, am I going? Is it raining? Are they cooking? Isso aqui é a forma interrogativa. Perceba que é a coisa mais simples de vocês utilizarem com relação ao present continuous. That's ok? Vamos agora falar sobre a special use do verbo auxiliar do. Como é essa forma especial da gente utilizar o verbo do? Não é forma especial. A gente usa no material de vocês como forma especial, mas na verdade é o uso do verbo auxiliar, ou seja, esse verbo do como verbo auxiliar. Eita, professor, mas o verbo do não é o verbo fazer? Sim, verbo fazer como make. Make e do são dois verbos que significam fazer. Só que o verbo do é o fazer hipoteticamente. Já o verbo make é o fazer com suas próprias mãos. Ah, mas como assim, professor? Simples. O que você vai fazer amanhã? Ah, eu vou ao shopping. Esse vou fazer amanhã. O que você vai fazer amanhã? Esse vai fazer amanhã é o do. Porque no caso você não vai fazer com as mãos, você vai fazer hipoteticamente, vai fazer uma ação. Ok? Já quando essa ação é feita com suas próprias mãos, é o make. É bem simples. Foi você que fez esse bolo?
O bolo é feito por quem? Por algumas mãos da própria pessoa. Então, se você faz um bolo, se você faz uma dança, você faz make. That's okay? Então, lá nos aparelhos que vocês compram, sempre vai ter o verbo make na forma no particípio ou no passado. Made in China, made in Japan, made in Japanese, in Brazil. Esse made aí foi feito ou foi fabricado. Nós utilizamos esse sentido de fabricar porque já sabemos que veio de uma fábrica. Mas aí o sentido seria feito. Feito, que é o verbo particípio do verbo make. That's okay? Então, voltando aqui para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do, ele vai servir como justamente verbo auxiliar e não tem tradução. Não existe tradução para ele. É bem simples. O verbo sempre vai ser colocado, sempre na frente do quem? Do pronome. Quem são os pronomes? I, you, he, she, it. Nesse caso aqui, do you like rock music? Se eu faço uma pergunta com do, olha a resposta, com do. Bem simples. O verbo do, ele é uma forma de você tanto fazer perguntas quanto dar respostas mais sucintas, para você não ficar repetindo constantemente. Na gramática que você sempre usa, que nós utilizamos aqui em português, utilizamos sempre essa forma aqui. Yes, I do. Já na forma coloquial do verbo americano, ou seja, você utilizando o verbo sempre colocado na forma oral, o yes, ele é oculto. Você vai colocar sempre I do, porque já significa que é uma oração positiva. Caso você signifique que é uma forma negativa, você só precisa dizer o verbo do na forma negativa, que é don't. Então, I don't. É bem simples assim. Aqui quando eu coloco no caso do, eu estou colocando does. Por quê, professor? Porque tem aqui o does e não do. Lembre-se que o do, ele tem as suas formas. Olha, do para quem? Para I, you, we e they. E does para he, she e it. Bem lá como no presente, vocês não precisam mudar isso. O verbo do continua tendo essa forma. Então, does aqui vai ser quem? She, he e it. Nós colocamos aqui só does she have a sister? Does she have a sister? Yes, she does. Lembre-se que, como eu disse para vocês, gramaticalmente é assim. Quando você vai utilizar ela na forma oral, os americanos, ele comprime o yes e simplesmente coloca she does. Se for negativa, she doesn't. That's okay? E é bem simples assim. Na próxima, nós vamos visualizar a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na gramática que vocês estão utilizando, que nós estamos utilizando hoje em português, a forma afirmativa praticamente não se aparece. Por quê? Nós não utilizamos o verbo do na forma afirmativa. Nós vamos utilizar quem? O present simple. Oi, I drink, you drink, he drinks, she drinks, it drinks, you drink e they drink. Percebam que lembra da forma afirmativa dos verbos no present simple. Todas as pessoas, he, she e it, recebe S. Todos os verbos vão receber um S nas pessoas de he, she e it. Nas demais pessoas não precisa fazer nada. É simplesmente colocar o verbo do jeito que está, não precisa mudar. Bem simples assim. Essa é a forma afirmativa lá no presente simples. Já utilizamos agora com o verbo do para o quê? Negar e interrogar. Para negar, simplesmente I don't drink, you don't drink, he does drink, she does drink, it does drink. Perceba que eu coloquei em destaque aqui o he, she, it, porque são as únicas pessoas que mudam. Ou seja, de do passa para does. E aí eu coloquei a forma contraída do not para don't. Does not, doesn't. Não esqueçam disso. Bem simplesinho aqui, ó. Lembre-se que o verbo do aqui não existe tradução. Ele é só um auxiliar de quê? De fazer com que o verbo principal ele não vá fazer a questão voltada para a negativa nem para a interrogativa. Quem está fazendo isso para o verbo principal é o do. Da mesma forma aqui, eu coloquei o do na frente. Lembra-se daquela outra forma lá no present continuous, que o verbo auxiliar era o verbo be,
aqui simplesmente vai ser substituído pelo verbo do. E o verbo principal não precisa colocar ing. Nesse caso aqui, o verbo principal fica do mesmo jeito, sem conjugá-lo. Lembre de uma coisa também. Verbos no plural não existem em português, no caso em inglês. Os verbos, quem está transformando os verbos no plural ou no singular são os pronomes. Os pronomes aqui dizem se o verbo aqui está no plural ou está no singular. That's ok? E por último nós temos o gerúndio. Eita, professor, agora você pegou. No gerúndio nós temos um probleminha, temos uma regra. Essas regras é complicada, mas vocês vão seguir adiante, porque as regras do gerúndio, praticamente, ela se espelha em uma regra lá do substantivo, que é a mesma regra, só muda, praticamente, a regra vai ser praticamente a mesma, mas só vai mudar o ing. Em vez de você colocar outros complementos, os prefixos, os sufixos, você vai colocar só simplesmente um danadinho chamado ing, que é, em português, ndo. Andando, trabalhando, surgindo, olhando, falando. Em inglês, só vai determinar isso com relação ao danadinho dos verbos. Quando você vai utilizar o gerúndio também, você vai mudar os substantivos quando você usa ele. Certo? Então vamos lá, vamos prestar bem aqui atenção, olha. Em Cambridge, lá no dicionário de Cambridge, nós temos o seguinte. Nós utilizamos, isso eu peguei aqui bem simples para vocês, lá na gramática, né, inglesa de Cambridge, na página 905. A palavra com relação ao gerúndio. Palavra derivada de uma forma de verbo terminada em ing e que é usada como substantivo, ou seja, transformando ela em um gerúndio. É também conhecida como verbo oi pronominal, que é o nome aqui, que no caso está se transformando em pronominal, para a gente inglês ou português pronominal. Ele aqui está sendo verbo substantivo ou ing substantivo, transformando em um verbo ou transformando o substantivo. Vamos lá ver. O gerúndio em inglês nada tem a ver com o tempo verbal. Trata-se de apenas do fato de um verbo receber ing e ser usado como substantivo. Mas como assim, professor? Como é que um verbo se transforma em substantivo? Vamos ver agora. Você sempre tem esses verbos em português, só que nós não prestamos atenção. Olha que legal. Smoking. Smoking, só o próprio smoke é fumar. Quando eu estou utilizando só o verbo smoke, ele se transforma em verbo. Quando eu uso smoking, eu estou dizendo que é fumar. Esse fumar aqui não é verbo, é substantivo relacionado, que é relacionado à saúde. Quem está sendo, olha, smoke is hazardous to hurt, fumar é prejudicial. Prejudicial aqui é o complemento de quem? Do verbo de ligação, que é o verbo be. O verbo principal, olha, vai ser verbo be. Eu estou dizendo que smoking aqui não é fumando, é o verbo substantivado fumar. É o substantivo fumar. That's ok? A mesma coisa, fishing. Percebam que, ó, fish pode ser tanto peixe quanto o verbo pescar. Só que nesse caso aqui, pescar, que é o fish, está sendo substantivado. Quem está sendo o verbo aqui é o verbo be. Fish is my favorite activity. Ou seja, pescar é a minha atividade favorita, ou minha atividade que eu gosto mais. Percebam que esses dois verbos aqui se tornou em substantivo. Da mesma forma aqui, I'm tired of a running excuses. Esse running aqui, a mesma coisa, ouvir. Esse verbo aqui não é verbo principal. O verbo principal é o verbo be, que está bem aqui, I'm tired, eu estou cansado. De quê? De ouvir o quê? Desculpas, excuses. Nesse caso aqui, esse ouvir aqui está sendo substantivado. E da mesma forma os demais.
You can learn English without whoever make mistakes, ou seja, make. Olha aqui o verbo make, quando eu disse para vocês. Make aqui é de cometer os erros, de fazer os erros. Olha a tradução como é que fica, olha. E sem cometer erros. Esse make aqui é de fazer os erros. Traduzindo em português, como nós não temos de dizer que fazemos erros, nós temos de cometer, sem cometer erros. Sem cometer, ou seja, de fazer erros. That's okay? Percebam que os verbos o, smoking, fish, running, make estão sendo usados como substantivos. Logo, nesse caso, temos o tal gerúndio em ação. Gerúndio sem ser utilizado com contínuos. E aí nós temos, podemos utilizar eles como pós-preposição, pós alguns verbos. Algumas preposições, in, of. E aqui, alguns advérbios, nós temos enjoy, nós temos fish it. E aí nós temos aqui, ó, he's not interested in talking to us. She's afraid of flying. Percebam que o verbo principal aqui, oi, é verbo be. Verbo be na forma negativa, verbo be na forma afirmativa. E aqui nós temos, nos casos dos alguns verbos, você pode utilizar esses danadinhos aqui, ó. Admitting, avoid, appreciate, consider, continue, delay, detest, deny, dislike. Dislike, já perceberam que a gente já utilizou ele, que é você fazer o que você não gosta. Enjoy, escape, finish, que é finalizar, acabar, forgive, imagine, include, keep, mention, miss, practice, recommend, resist, risk, suggest, try, understand, quite. E no caso eu coloquei aqui duas frasezinhas bem simples. I enjoy studying in English. Eu tenho prazer em estudar inglês. Percebam que aqui não está dizendo que está estudando, porque não está tendo aqui verbo be. Quem está sendo colocado o verbo principal aqui é o enjoy. Da mesma forma aqui, com o verbo aqui, ó, o verbo have na forma oi, contraction form, na forma short form. E o finish aqui está sendo o verbo principal no presente particípio, ou seja, no presente perfeito. That's okay? E aqui paint é de pintar. Eu tenho pintado, eu tenho acabado, né, a pintura da minha casa, ou seja, da casa. Eu tenho acabado a pintura da casa. Esse paint aqui é dizendo que você está sendo substantivado com relação à pintura. E para finalizar, nós temos, após algumas expressões, substantivos e algumas atividades. Aí algumas expressões nós temos can't stand, it's a word, be used to, cannot help, feel like, it's no good, look for or to, what is about, how's about, it's a use it or no use it, in the spirit of. Essas são algumas expressões que depois nós vamos trabalhar elas com o continuado dos vocês, com o livro de vocês, that's okay? Que no caso é o simulado. E como substantivo nós temos swim, joking, listening. Percebam aqui, ó, swim não é nadar, mas está se referindo à natação. Ele aqui, só o swim é o verbo nadar. Jogging é o boliche, no caso da caminhada, de você transformar isso numa caminhada. E aqui o listen, de ouvir, a ação de ouvir. That's okay? E algumas aqui as atividades que são geralmente com o verbo go, seguindo do gerúndio. Go fishing, go bowling, go swim, go ski, go riding, go jogging. Percebam que todas essas aqui, shopping, hiking e boat que eu coloquei aqui, todas elas estão dando praticamente voltadas para atividades, seja ela seja física ou não. That's okay? Por hoje é só. E aí nós temos aqui o nosso caderno de atividades. Não esqueçam deles. Nas páginas 7, 8, 9 e 10, que no caso dá 12 até a 15, e as páginas extras que de 16 a 20. Percebam que mais tarde, com os nossos plantões de dúvidas, eu vou tirar todas essas dúvidas para vocês. Sei que as aulas aqui gravadas não têm surgido muito efeito para vocês desenvolver o lado do aprendizado, mas estamos aí com o plantão de dúvidas para tirar todas as dúvidas de vocês. Goodbye e see you next class. Bye bye!